Oi, pessoal, bom dia, 8 horas da manhã, sextamos. Sexta-feira é sempre muito bom, né? Principalmente quando é uma sexta-feira assim com gostinho, com sabor de confusão. Deu treta entre Elon Musk e Donald Trump. A gente vai falar muito sobre isso durante um programa. Vamos fazer um histórico da relação dos dois homens e também do que aconteceu ontem, o que desencadeou esse dissabor entre dois dos homens mais poderosos, bilionários do mundo, o presidente americano e o homem mais rico do planeta, Elon Musk. Aliás, eu quero que você responda na nossa enquete já. A treta, a confusão entre Elon Musk e Trump vai terminar logo? Ou vocês acham que isso vai se estender, sim ou não? Dá a sua opinião na nossa enquete. Se quiser mandar mensagem, pode mandar também, que a gente lê no YouTube daqui a pouco. Por quê? Sei não. Eu acho que essa treta pode ter novos capítulos. Mas, se deu confusão entre Trump e Musk, deu um match entre Xi Jinping e Trump, que finalmente quebraram o gelo. Após um longo período alternando ameaças, elogios, aumento de tensão, dissipação, vai e volta, aquela relação de amor e ódio que normalmente caracteriza as novelas, os dois líderes das maiores potências mundiais passaram a mão no telefone e conversaram, né, gente? Depois de acusações mútuas nos últimos dias que ameaçavam derrubar a trégua alcançada na reunião de Genebra. A ligação durou 1h30, deu para conversar sobre muita coisa. E se essa paz ou consenso duradouro são desfechos demasiadamente otimistas, ainda não sabemos, mas pelo menos eles colocaram em pauta os principais temas para cada um dos países. O bate-papo se concentrou principalmente na relação comercial. Ambos concordaram em seguir com a próxima rodada de negociações, ainda sem data e local definidos. Trump disse que o resultado foi positivo, ele já foi lá para a rede social, disse que foi bom tanto para a China quanto para os Estados Unidos. Ele falou sobre a preocupação no fornecimento de minerais de terras raras, aqueles ímãs de terras raras são essenciais para a indústria automobilística, de defesa e tantas outras indústrias avançadas e quase toda controlada pela China, essa cadeia, essa indústria dos minerais raros. Ao passo que Xi Jinping alertou sua contraparte americana sobre a cautela em lidar com Taiwan, que poderia arrastar Estados Unidos e China para uma perigosa situação de conflito. Já por aqui, o mercado está cauteloso, em compasso de espera pelo anúncio das medidas econômicas. Fernando Haddad sinalizou que a condição para voltar atrás no aumento do IOF é vê-las aprovadas. Ainda assim, provável que tenhamos que conviver com o aumento de imposto, pelo menos este ano de 2025. Circulam informações de medidas de longo prazo que vão do fim de algumas isenções tributárias a uma PEC para conter o aumento dos gastos no Fundeb. Vamos ver o que vira realidade. Quando essas medidas vazam, testam termômetros de recepção do mercado e da sociedade. Economistas com quem conversei acham as hipóteses em estudo bem razoáveis, muito melhores que o OF, embora sensíveis politicamente. Regimes especiais de tributação enfrentarão lobbies poderosos no Congresso, né? A gente sabe como funciona. Medidas direcionadas à saúde e educação, quando você fala de terminar com o piso de saúde e educação, unificar os dois, isso vai bater de frente com bancadas mobilizadas. De qualquer forma, é importante admitir que existe um bode enorme na sala, o orçamento não para em pé e é preciso levar a sério medidas mais definitivas, mesmo que dolorosas. Se bem que mesmo diante desse ambiente de cautela todo, né, que antecipa essa conversa, esse debate entre Congresso de um lado e Palácio do Planalto de outro, sobre as medidas econômicas, o dólar, pessoal, ontem exibiu um comportamento de dar inveja. Ele caiu muito, o real foi uma das moedas que mais se valorizaram no mundo. Tem a manchete do UOL aqui, o dólar recuou para o menor valor nos últimos 8 meses, chegou a R$ 5,58. Olha aí, abaixo dos 5,60 pela primeira vez desde outubro de 2024. Ele chegou a atingir um pico lá em dezembro de R$ 6,19, na esteira daquelas medidas de ajuste fiscal que não pegaram bem. O mercado está torcendo para que isso não se repita de novo, por isso que tem gente um pouco cautelosa, ansiosa na expectativa. Mas ontem a moeda caiu. Aí você deve estar se perguntando, mas o que caiu tanto? Bom, depois desse telefonema do Xi e do Trump, que eu te contei, todos os mercados ligados a commodities, que são fortes exportadores de commodities, como o Brasil, viram as suas moedas se valorizarem. Também, alguns economistas especializados em mercado de câmbio, com quem eu conversei, dizem que deve estar ocorrendo operações fortes de carry trade. O que é isso? O investidor vai lá, pega um dinheiro financiado, com financiamento mais barato, né, com taxa de juros menores, como nos Estados Unidos, por exemplo, traz para o mercado como o Brasil, que tem taxas de juros muito altas, e você arbitra, né, na arbitragem dessa taxa, você ganha aí uma porcentagem importante. Toda a curva de juros do Brasil subiu bastante ontem. Primeiro, porque muitos investidores estão reprecificando a chance do Copom elevar mais uma última vez
a taxa de juros na reunião de junho. No começo, todo mundo tinha achado que esse ciclo de aperto monetário tinha chegado ao fim. Ontem, já estava mais ou menos metade do mercado achando que não, que o Copom pode dar mais um aumento residual de 0,25. Você viu essa taxa subir bastante e aí você tem essa correlação. Os DIs foram subindo e o dólar caindo. E aqui tem uma lista das moedas que mais se valorizaram ontem. Olha só, o real em terceiro lugar, dólar caiu aqui 1,05%, só perdeu para o peso argentino e o dólar australiano, né? Mas é isso, gente, muito bom. Então, isso é o que a gente viu no mercado do dólar. Vamos passear, aproveitar que a gente está aqui, passear pelas bolsas, pelas negociações agora. Olha na Ásia, subindo 0,49, o Hong Kong caindo 0,48, Xangai praticamente estável, com uma leve alta de 0,04%. E aí, vamos para o próximo, as negociações na Europa, Paris caiu 0,06, Londres todo mundo negativo, 0,02, Frankfurt 0,17, Madrid subindo 0,17. Mas veio até deixa eu pegar aqui essa informação para vocês, porque acabou de sair o PIB de novo, mais uma leitura do PIB do primeiro trimestre da zona do euro, e veio super forte, bem acima das expectativas. Quer ver só esse dado, como é importante? Tá todo mundo esperando, porque você deve estar pensando, mas as bolsas estão caindo por quê? Porque está todo mundo em compasso de espera pelo payroll, que é o relatório de emprego dos Estados Unidos, é uma dos indicadores que o Fed mais olha para tomar a sua iniciativa, a sua decisão sobre juros. Saiu um dado forte de emprego no começo da semana nos Estados Unidos, seguido por um fraco no mercado de trabalho privado, o setor privado com uma geração de vagas muito aquém da esperada, 37 mil vagas pelo ADP, sendo que a expectativa era superior a 100 mil vagas. Então, por isso, agora às 8h30 da manhã, lá nos Estados Unidos, e 9h30 no Brasil, sai essa nova aqui do payroll e, portanto, o mercado deve tomar uma direção mais firme depois disso. Dado que eu prometi para vocês, zona do euro, PIB cresceu 0,6% no primeiro trimestre, é o dobro da estimativa de 0,3% e a maior expansão desde o finalzinho de 2022. Portanto, uma expansão forte, o Banco Central Europeu também sinalizando que está muito próximo ao fim do seu ciclo de flexibilização monetária, ou seja, da redução de juros. Ontem a Christine Lagarde falou, o Banco Central Europeu reduziu a taxa de juros em 0,25 para 2% ao ano, mas a Christine Lagarde deu a entender que eles estão perto do fim desse ciclo de flexibilização. E olha aqui como fecharam as bolsas americanas ontem, todo mundo esperando pelo payroll, aí teve a treta do Musk e o Trump, S&P caiu 0,53, Dow Jones 0,25, Nasdaq 0,83, setor de tecnologia tem peso grande aqui, depois a gente vai mostrar a Tesla, e aqui no Brasil, o dólar, como eu disse, 1,05 de baixa, 5,68, e Bovespa caiu 0,56, 136 mil pontos, perdeu aquele patamar de 137 mil. Pessoal, intervalo rápido, rapidíssimo para quem acompanha a gente pela televisão, mas fica aí, que tem entrevista daqui a pouquinho com o Gabriel Redivo e tem treta Musk e Trump. Já respondeu na enquete? Responde, que daqui a pouco eu vou ler também os seus comentários aqui no YouTube. Voltamos já. E para quem continua com a gente pelo YouTube, vou mostrar aqui a nota S&P mantendo o rating soberano do Brasil em estável. Vocês lembram que a Moody's reduziu, isso foi na sexta-feira passada, né, depois do fechamento do mercado, o mercado repercutiu na segunda, mas a SP manteve estável e alegou o seguinte: a agência espera déficits fiscais elevados e contínuos devido a uma ampla rigidez orçamentária, muito parecido com a Moody's. O sistema político brasileiro fez, em nossa visão, pouco progresso no enfrentamento da frágil situação fiscal. A percepção de falta de urgência para reduzir os desequilíbrios fiscais contribuiu para que as expectativas de inflação do setor privado ficassem acima da meta do Banco Central. É isso, gente. Vamos falar de Trump e Musk? Tá bom isso, né? Vocês gostam dessa novelinha da treta? Vocês gostam de uma confusão? Quando é com esses homens poderosos, assim? A gente separou um trechinho de quando Trump lançou assim, o primeiro petardo. O Musk já estava reclamando publicamente, já no X, na sua rede social, da Big and Beautiful Bill do Trump, que é o projeto de lei dele, orçamentário, de corte de impostos. O Musk estava desancando, dizendo que isso ia aumentar o déficit fiscal dos Estados Unidos, chamando de um pacote horroroso e abominável. Ontem, perguntado por repórteres, Trump respondeu. Vamos ouvir. Yes. Look, Elon and I had a great relationship. I don't know if we're well anymore. I was surprised because you were here. Everybody in this room practically was here as we had a wonderful send-off. He said wonderful things about me. You couldn't have nicer. Said the best things. But I'm very disappointed in Elon. I've helped Elon a lot.
Está desapontado, está decepcionado o presidente americano. Olha só o que o amigo ou ex-amigo respondeu nas redes sociais. Aí o Musk ficou louco, começou a postar, a twittar, assim, freneticamente. A gente separou alguns desses tweets. O primeiro, ele disse que sem mim, o Musk, né, sem mim, Trump teria perdido a eleição, os democratas teriam perdido o controle da Câmara dos Deputados, que é o House of Representatives, e os republicanos teriam também perdido a maioria, eles seriam 51 a 49 no Senado, né? Teriam uma maioria menos confortável. E ele continuou, vamos ver. Aí ficou esse bate-bola, né? Essa troca de farpas, assim, mais do que farpas, né? Troca de insultos pelas redes sociais. Aí o Donald Trump foi lá na rede social dele, né? Que é a Truth Social, cada um tem uma. Ele fala que quando eu pedi para ele sair, eu tirei o mandato, né? Os subsídios para veículos elétricos, lembrando que o Musk tem a Tesla, e isso afeta diretamente os negócios do Musk, e ele ficou completamente louco. Aí teve a volta do Musk, vamos ver a resposta do Musk, olha aí. Ele começou a provocar, será que é hora da gente criar um novo partido político americano para representar os 80% que estão no meio, que não votam nem nos democratas, lógico que é muito menos que isso, nem democratas nem republicanos, sim ou não? Pessoal da televisão, voltamos, junte-se a nós, porque a gente está no meio da treta Trump e Musk, na troca de petardos, mas ainda está ficando melhor, vai ficando melhor ao longo do dia. Aí o Musk dizendo aqui, olha, já que isso o Trump tinha respondido, né, que o jeito mais fácil de economizar bilhões e bilhões de dólares, fazendo uma referência àquele departamento de eficiência governamental liderado pelo Musk até poucas semanas atrás, a melhor forma de economizar dinheiro é encerrar os contratos subsidiados do Musk com o governo americano. Obviamente, existia um conflito de interesse nessa relação e o próprio Trump explicita esse conflito de interesse. Aí o Musk responde, já que você vai cancelar os meus contratos, a SpaceX não vai mais mandar sua sonda, sua nave Dragon, que manda os astronautas, que leva tanto os astronautas quanto cargas para a Estação Espacial Internacional, né? O meio que eles têm para mandar astronautas e cargas, e o Musk diz que não vai mais fazer. E aí a última do Musk, aí ficou feio. Aí o Trump parou de responder depois dessa, traçando uma relação entre o Trump e o Jeffrey Epstein. Quem é o Jeffrey Epstein? Aquele bilionário condenado em Nova York por tráfico sexual. Ele é alguém ligado a uma rede subterrânea aí de pedofilia, tem esse mote, esse ícone ligado à pedofilia, qualquer um que é associado a Jeffrey Epstein vira um pouco um material radioativo. Aí quando o Musk jogou essa bomba, trouxe esse petardo, aí o Trump até parou assim de responder um pouco. Mas é isso, meus amigos, a gente vai conversar com o Gabriel Redivo da Aware Investments e ele vai nos dar a visão dele sobre essa briga toda. Só para explicitar últimos dados importantes aqui para vocês ficarem de olho. Primeiro, saiu ontem a balança comercial americana. Em maio, o déficit comercial caiu 55% para 61 bilhões de dólares. Tinha uma expectativa de déficit de 70 bi, né? Então as exportações... Por que isso é importante? Porque é o menor nível desde setembro de 2023, na esteira da guerra comercial de Trump, as importações, né? E a maior redução já registrada. Eu ouvi direito, produção? Tem Lula ao vivo agora? Ah, tá. Não é agora, gente. É daqui a pouquinho a gente já mostra. O presidente Lula está em Paris, naquela viagem de Estado à França. Daqui a pouquinho ele deve falar. Teve a balança comercial brasileira, né? O saldo positivo do ano está em 24 bilhões de dólares, mesmo assim é 30% inferior ao do mesmo período do ano passado. E outra coisa importante, uma nota que eu quero deixar aqui, última, e a gente já vai para o nosso entrevistado, é a portabilidade do consignado, começa a valer hoje. Então, você que é trabalhador, CLT, pode entrar lá no aplicativo da carteira de trabalho digital e você já pode trocar uma dívida mais cara pela mais barata. Agora você tem essa oportunidade de fazer essa troca entre instituições financeiras, vai gerar mais competitividade. A expectativa do governo é que isso contribua para baixar os juros, porque agora, mesmo essa sendo um melhor modelo para o trabalhador, ainda está com uma taxa de juros elevada se você relacionar, se você comparar ao modelo anterior. Então, essa expectativa aqui é baixa.